Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Alagoas, 13 horas. Anota aí, 1h, dia 24 de abril de 2024. Como tá andando rápido esse negócio? Daqui a 7 dias, né? De 31 esse mês? 30. Então daqui a 6 dias. De hoje a 8 é primeiro, dia do trabalhador, né? Então, muito bem. Quarta-feira, eu tenho aqui a satisfação de receber a doutora Laura Fonseca, ginecologista e obstetra. E olha o tema. Não menstruar é normal? Pois é, você mulher que está ouvindo a gente aqui, está acompanhando a gente também pelo nosso canal no YouTube, NN Play. Entra aí no nosso canal, se inscreva, aciona o sininho, dá o joinha. Quando a gente estiver ao vivo, você vai receber a notificação e vai assistir, claro, as transmissões que a gente faz aqui ao longo da nossa programação. Tá legal? E você que é mulher, você vai ficar sabendo hoje. Quer participar? Tem dúvidas sobre isso? Então, ó, anota aí, DDD 82 99639 8389. É o nosso WhatsApp, ou então você entra aí no chat e faz a sua pergunta diretamente no nosso canal aqui no YouTube. Exatamente. Doutora Laura, boa tarde, seja bem-vinda. E vamos falar de um tema que pode ser uma pergunta que muitas mulheres, essa hora que estão ouvindo a nossa programação aqui, podem estar dizendo: nossa, será que é normal ou não é normal? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, André, por esse espaço, né, por estar aqui mais uma vez. Sempre é um prazer. É nosso. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Então, essa pergunta, ela é muito frequente, né? Não menstruar é normal. Então, a gente tem dois momentos aí, né? Como é que eu posso falar? Duas situações, né? Não menstruar, ele pode ser normal, tá certo? E pode não ser normal. Quando é que pode ser normal? Então, se eu estou sem menstruar, uma situação, primeira causa, que a gente precisa investigar, é se essa mulher está gestante, né? Se é uma mulher que tem uma vida sexual ativa, não está usando nenhum método anticoncepcional e ela começa a não menstruar, não está usando nada, a gente precisa investigar uma gestação. Mas uma dúvida que é o que eu queria muito falar aqui, né, para todas as mulheres, é que se eu tenho uma necessidade de utilizar algum método anticoncepcional, que ele é de uso contínuo, pode ser um oral ou um injetável, ou colocar um DIU, como a gente falou aqui, sim, né, no nosso encontro passado, um DIU de progesterona hormonal ou um implante. Então, todos esses métodos são métodos que a gente pode ficar sem menstruar. E muitas pacientes, muitas mulheres acham assim: oxe, mas minha menstruação é saúde. Às vezes sim, às vezes não, né? E aí, se eu ficar sem menstruar, isso pode ser algum problema? Não, não é problema, tá certo? Algumas mulheres até, elas precisam ficar sem menstruar para ter uma vida saudável, como mulheres que têm adenomiose, mulheres que têm endometriose, que são doenças que podem causar um fluxo menstrual aumentado, que pode causar dor pélvica crônica, que vai interferir no seu dia a dia. Então, essas mulheres, elas têm indicação de não menstruar. Não ficar sem menstruar, utilizando esses métodos, não vai fazer com que eu fique com sangue preso. Estou falando dessa forma porque, sim, como as mulheres falam, certo? Não fica com sangue preso. Não vai fazer com que você tenha uma doença no futuro, com que tenha mioma ou que tenha uma menopausa precoce. Isso não irá acontecer. Então, se você utiliza por alguma necessidade ou, eu não gosto de menstruar, não quero menstruar, quero usar um método anticoncepcional dessa forma, não traz prejuízo. Tá certo? Tá. Agora, eu posso continuar? Tem alguma pergunta? Não, tá. Pode ir. Agora, se eu não estou usando nenhum anticoncepcional, não estou com DIU, não estou gestante e estou sem menstruar, aí eu preciso investigar. Porque realmente existe alguma coisa que está interferindo e está fazendo com que você não menstrue, tá? Então, às vezes a gente encontra mulheres que ficam 6 meses. Eu já peguei paciente até de 1 ano e meio sem menstruar.
Porque o que acontece? Não menstruar é muito cômodo, né? É mais fácil a gente procurar quando eu tô menstruando muito, eu tô sangrando muito. Porque o sangramento, ele é incômodo. Eu tenho que usar muito absorvente, eu tenho que usar fralda. Mas não é normal se eu não estou em nenhuma dessas fases, tá certo? Eu preciso investigar. E aí existe diversas causas, não é uma única causa. Porque às vezes nas caixinhas de pergunta, né, no Instagram, às vezes os pacientes dizem assim: estou 6 meses sem menstruar. O que pode ser? Pode ser diversas causas. E aí a gente precisa investigar, existe toda uma investigação para a gente poder avaliar o que é que está acontecendo e fazer o tratamento adequado. Tá, eu queria aqui, né, quando eu estou aqui nesse lado aqui, eu tenho que fazer, quando eu estou perguntando um assunto referente à saúde da mulher, então eu tenho que me colocar no lugar delas. Isso. E aí, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, se eu fosse uma mulher, né, e aí eu não estou menstruando por um determinado tempo. Uma das coisas que eu ia pensar é o seguinte: eu não estou menstruando, e esse sangue está indo para onde? Sim, que é justamente o que eu falei assim, porque as pacientes acham que esse sangue vai estar estocado. Né? Exato. Vai estar lá, tá estocando. Quando eu parar, vai vir um rio, vai vir muito sangue. Não é. O que é que acontece? Quando eu uso um método anticoncepcional, por exemplo, vou dar o exemplo do anticoncepcional oral. O anticoncepcional oral, a forma para que eu não engravide, qual é a ação dele? Ele bloqueia a ovulação, tá? Então, ele bloqueia a ovulação. Então, as mudanças hormonais que normalmente a gente tem quando não tem o uso do anticoncepcional, elas estão bloqueadas. Uhum. Então, o que é que ocasiona esse método? Ele causa atrofia endometrial. O que é a atrofia endometrial? É o afinamento da parte interna do útero. Por isso que quem usa anticoncepcional e dá pausas, quando a gente para menstruar, o fluxo ele é diminuído. Por quê? Porque aquele endómetrio, ele está fino. Ele está bem fininho, que é a parte que descama para a gente menstruar. Então, é a mesma coisa. Quando eu uso o contínuo, ele fica fininho ali. Então, ele não sangra. Quando eu uso o DIU também, o DIU, quando eu digo DIU hormonal, né? Uhum. O DIU hormonal, o Implanon, ele causa atrofia endometrial, que é o afinamento do endométrio. Então, ali não tem produção de sangue, né? Não tem ali a proliferação do endométrio. Não, ele está ali fino. Quando eu vou deixar de utilizar aquele método, aí ele vai voltar a se proliferar normalmente e vai voltar a ter o fluxo menstrual. Uhum. Porque a gente está falando isso aqui pelo seguinte, ó, a menstruação é a descamação das paredes internas do útero. Isso. Quando não há fecundação. Quando há fecundação, olha, não vai menstruar mais. Essa descamação faz parte do ciclo reprodutivo da mulher e acontece todos os meses. O corpo feminino se prepara para a gravidez. E quando isso não ocorre, o endométrio, a membrana interna do útero, se desprende. Aí acontece isso. O fluxo menstrual é composto por sangue e tecido uterino. O período menstrual faz parte do ciclo reprodutivo da mulher, que acontece em 4 fases. Vamos falar delas aqui. A menstruação, a fase pré-ovulatória, a ovulação e a fase pós-ovulatória. Que isso aqui, por enquanto, não é importante aqui pra gente aqui. O que é importante aqui é a questão exatamente da menstruação, para as pessoas saberem o que é menstruação. Isso, que é justamente, existe essa descamação, que é pós-ovulação, uma proliferação, né? Quer dizer, durante o ciclo menstrual há uma proliferação desse endométrio, que é o quê? Ele vai ficando mais grosso para poder o ovinho ali se implantar, né? Porque o que é a menstruação? A gente se prepara todo mês para engravidar. A menstruação quer dizer o quê? Eu não estou grávida, tá? Então, o nosso endométrio, que é a parte interna do útero da gente, ele tá ali se preparando para receber o ovo. E aí ele vai engrossando, que é o endométrio, ele vai se proliferando. Quando eu uso um método anticoncepcional, ele bloqueia essas fases, tá? Porque ele bloqueia a ovulação, então eu não tenho essas fases, né? A fase folicular, que é a pré-ovulatória, fase ovulatória, fase lútea, que é a pós-ovulação. Eu não tenho essas fases. E aí essa parte interna do meu útero fica fina. Tanto que, quando eu estou com o fluxo menstrual aumentado, por exemplo, mulheres com mioma,
Mulheres, por alguma causa, têm um fluxo menstrual aumentado, o que é que eu faço? Eu posso utilizar algum desses métodos para poder, causar a atrofia endometrial, que é o afinamento dessa parte do útero, para que esse fluxo menstrual diminua. Uhum. Aí é o seguinte, ó. A falta de menstruação por 3 meses ou mais é conhecida como amenorreia secundária. Isso pode acontecer por uma série de motivos. As causas naturais incluem menopausa, gravidez e lactação. Certos fatores do estilo de vida, incluindo aí estresse e exercícios em excesso, olha aí a galera aí, tá? Também podem causar esse problema. Além disso, ter gordura corporal excessiva ou insuficiente também pode fazer com que a menstruação não venha. Atenção, mulherada aí. Baixos níveis de estrogênio ou altos níveis de testosterona também podem fazer isso. Distúrbios genéticos como a síndrome de Swyer e a síndrome de Turner resultam na ausência de menstruação, se não houver uma terapia adequada de reposição hormonal. Doutora, eu vou voltar um pouquinho a fita aqui, vamos falar desses distúrbios genéticos aqui. O que é a síndrome de Swyer e a síndrome de Turner? Essas síndromes são síndromes, na verdade, que não são síndromes tão comuns, tá? Uhum. Então, eu acho que a gente poderia se deter mais nas partes mais comuns, que foram as primeiras que você falou. Perfeito, tá? Vamos lá. Essas síndromes, elas são síndromes genéticas, que aí elas são causas de amenorreia, que normalmente são amenorreias primárias, que é quando a paciente, ela não menstrua. Uhum. Por exemplo, ela chega lá até os 15 anos de idade e não desceu a menstruação. Ela não tem desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, que é desenvolvimento de mamas, entendeu? Então, realmente, aí a gente vai investigar. Essa paciente normalmente chega porque não desenvolveu ou desenvolveu, mas não ocorreu a menstruação, tá? Chegou a uma certa idade e não ocorreu a menstruação. E aí a gente vai investigar que são causas hipotalâmicas. As causas mais comuns que a gente encontra em consultório, que é o que mais acontece, são as amenorreias secundárias, que é que você falou primeiramente, né? Que a primeira causa é que a gente, quando chega uma paciente que está ali 3 meses sem menstruar, 2 meses sem menstruar, primeira causa que a gente precisa excluir é a gestação, né? Então, o paciente tem relação sexual e não tem nenhum método, ou mesmo utilizou e não está utilizando. A gente teve alguma falha, gravidez. Tem que ter um teste de gravidez. Teste de gravidez negativo, aí a gente precisa investigar outras causas. Quais as causas mais comuns? A gente tem que investigar tireoide, né? O hipotireoidismo é uma das causas. A hiperprolactinemia, que o que é a prolactina? A prolactina é um hormônio que a gente produz normalmente quando a gente está amamentando. Então, é o hormônio que ele está alto, que faz com que tenha produção de leite. Mas existem algumas mulheres que podem produzir, né, por conta de um tumor ali na hipófise, e aí pode produzir esse hormônio e bloquear a ovulação, e bloquear a menstruação. Tá? Então, ela vai ter, além da falta da menstruação, vai ter a saída de leite na mama. Então, às vezes, as pacientes chegam com essa queixa. Tô sem menstruar e tá saindo, aperto o meu peito e sai leite, né? E aí, às vezes, tô grávida, eu não tô grávida. E não é por conta da produção de prolactina, que pode ser devido a esse tumor, mas também a gente tem que investigar se essa paciente não tá usando nenhuma medicação. Porque existem medicações também que podem fazer com que aumente esse hormônio e a mulher fique sem menstruar. Uhum. Então, principalmente medicamentos antidepressivos, né, que podem também, de antidepressivos, de ansiedade e ansiolíticos, são os mais comuns. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, doutora, qual é o tempo, né? Quanto tempo de atraso na menstruação é normal? Então, a mulher, ela precisa se conhecer, tá certo? Então, assim, se eu não uso nenhum método anticoncepcional, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é o meu ciclo, né? O ciclo menstrual. O que é o ciclo menstrual? O ciclo menstrual é o tempo que vai do primeiro dia de uma menstruação para o primeiro dia da próxima menstruação, tá? Então, um ciclo, ele pode variar de 21 a 35 dias. Então, se eu tenho uma menstruação menor do que 20 dias,
não é normal, mas não é o tema aqui da gente, Certo. né? E maior do que 35, principalmente maior do que 40 dias. Tá certo? Então, para eu fazer esse tipo de investigação, que são as causas de amenorreia, realmente eu preciso de 3 meses consecutivos sem menstruação, ou então eu tô tendo 6 meses durante um ano. Eu não, por exemplo, durante um ano eu vi que eu fiquei ali 6 meses sem menstruar. Então, eu preciso também de uma investigação. Isso a gente classifica também como amenorreia. Tá. Tem aqui causas da ausência de menstruação além da gravidez, né? Primeiro delas, olha aí, quase ninguém tem. Estresse. Olha Sim. isso, né? Baixo peso corporal, obesidade, síndrome de ovário policístico, SOP. Que a gente vai... que é Né? bem importante. Anticoncepcionais, doenças crônicas, problemas na tireoide, como você já falou aí, e perimenopausa precoce. Isso, que é a menopausa precoce, que é justamente uma coisa também que a gente precisa investigar, né? A desnutrição, né? Ela pode ser que aí é uma causa central hipotalâmica e aí se eu tenho um índice de gordura muito pequeno, eu posso não menstruar, que é o que ocorre com mulheres ou desnutridas, que são muito magras, ou mulheres que, por exemplo, não sei se com certeza você já deve ter visto aquelas mulheres que são atletas, Sim. que às vezes descobre a gravidez, praticamente já está parindo. Por quê? Porque elas estão acostumadas a não menstruar. Porque o índice corporal dela de gordura é tão pequeno que ela não menstrua. Né? Então, essas pacientes mulheres fisiculturistas também acabam não menstruando por conta do índice de massa corporal, massa de gordura muito pequeno. E às vezes até por uso de hormônios externos, né? Também podem utilizar. A SOP? Não, A mulheres SOP? fisiculturistas, Certo, tá? e a SOP também. E na SOP, as pacientes com SOP já é uma outra causa, né? Normalmente as pacientes com SOP, elas têm um aumento dos hormônios androgênicos, que são os hormônios masculinos. Mas elas têm elas mesmas, tá? É algo delas, é interno. Elas não estão tomando externamente. Quando a gente fala do fisiculturismo, do aumento do hormônio, é quando usa anabolizante. A gente pode dizer que é uma Né? falha genética, isso aí, esse... Na verdade, ainda não se sabe bem o que é que acontece para algumas mulheres terem SOP. Alguns genes já estão sendo estudados e aí podem ter realmente alguma herança genética, algum gene relacionado. Mas aí existe esse aumento dos androgênios, que são os hormônios masculinos, que faz com que essas mulheres tenham, além da falha da menstruação, existem outros sintomas que elas podem ter devido ao aumento desses androgênios. E aí muitas mulheres têm o quê? Aumento de pelos, a acne, a alopecia androgenética, que Lari já falou aqui, Sim. né? Que aí aquela queda de cabelo, Sim. aquele cabelo mais rarefeito. Então, tudo isso são sintomas da SOP, certo? Então, é algo que é realmente interno mesmo, é dela, né? Da composição mesmo, provavelmente genética dela. E, além disso, essas pacientes que têm SOP têm um aumento da resistência à insulina. Que aí, algumas pacientes, né? Tem o aumento de peso, né? Elas estão sobrepeso ou obesas. E aí, um dos tratamentos realmente é a perda de peso. Porque aí ela perde peso, aumenta essa resistência, diminui a resistência à insulina, e aí esses hormônios começam a funcionar e essa mulher começa a ovular e menstruar normalmente. Tá. Doutora, eu estava falando com outros especialistas que vêm aqui e a gente percebe, e é unânime essa ideia de que pós-Covid o mundo é outro. Né? A Covid trouxe um tsunami de coisas que nós estamos descobrindo agora, algumas pessoas. Vou dar um exemplo aqui. O número de pessoas com pânico, com ansiedade, né? Isso trouxe estresse. Então, como é que você vê isso pós-Covid? Né? Você vê que as mulheres podem ou estão não menstruando também, porque o primeiro que está aqui na lista é o estresse. E como você não ser estressado, né? Então, acontece muito isso? O estresse, eu acredito assim, o pós-Covid trouxe muita coisa. Trouxe o estresse, mas eu acho que também trouxe uma visão diferente
também até para a gente se olhar mais, né? Também eu vejo isso muito, assim, no dia a dia da gente, a gente valorizar algumas coisas que às vezes antes a gente não valorizava. Eu acho que o estresse, ele tá aí no mundo independente, devido à nossa correria, né? A própria, isso aqui mesmo, Sim. né? Esse telefone da gente tá A só... vida que tá aí, A né? vida inteira aqui. Então, isso aqui traz muita ansiedade. Então, às vezes a gente tem que trabalhar 3 turnos, 2 turnos, trabalhar extenuante, né? Então, essa Ligado na tomada ali. ligado na tomada, isso traz, né? Então, é esse não parar, Uhum. né? Que aí tá fazendo com que, às vezes, esse estresse ele esteja em excesso. O que eu vejo muito é, por exemplo, pacientes, mulheres. Quando eu vou... É engraçado, quando a gente vê um paciente, às vezes a gente já sabe mais ou menos. Quando eu olho para o paciente, eu já sei mais ou menos qual é a queixa dessa paciente, antes mesmo dela abrir a boca. Por exemplo, quando eu atendo um adolescente. Um adolescente, final de ano, eu já sei. Ou é candidíase, ou é falha na menstruação. Por quê? Enem, Enem. prova, né? Prova. Então, o estresse, ele vai aumentar o risco de você ter candidíase e... E tem uma pergunta aqui relacionada a isso, diz assim, a menorreia é mais comum em adolescentes? Não é que é mais comum, mas pode acontecer, principalmente naqueles primeiros 2 anos, pode acontecer e ser normal. Por exemplo, quando eu tenho a menarca, que é a primeira menstruação, os primeiros 2 anos pós-menarca, essa gestante, foi porque eu atendi gestante, aí eu fico com Essa gestante na minha... adolescente. Essa adolescente, ela pode ter realmente falhas na menstruação e isso não está relacionado com alguma patologia, tá? Uhum. A menorreia, ela é comum na mulher que está na vida sexual ou na vida reprodutiva. Então, desde que ela menstrua até a menstruação ir embora. Uhum. Então, a menorreia, ela pode acontecer em qualquer desse período. Tá bom, tá respondido aí. Vamos lá. Um abraço aqui para o Betinho Quintino, que tá mandando né, umas palminhas aqui no NN Play, nosso canal no YouTube. A gente vai pro intervalo. Não sai daí não, eu volto já já. É VaptVupt, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Descubra o poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, o assunto é: não menstruar é normal? Com a doutora Laura Fonseca, ginecologista e obstetra. A gente retoma aqui, doutora, porque, por exemplo, tem algumas coisas aqui interessantes, ó. Vamos lá. Alguns sintomas. Se sua menstruação não veio 3 ou mais vezes em um ano. Você menstrua mais vezes do que a cada 21 dias. Você menstrua menos vezes do que a cada 35 dias. O sangramento dura mais do que 7 dias. O sangramento está mais intenso do que o normal. Você tem dor intensa durante a menstruação. Você tem febre. E você tem sangramento pós-menopausa, que é o sangramento depois de ter entrado na menopausa e não ter menstruado por um ano. Isso pode ser alguns sinais, doutora, se esses associados aí à não menstruação? Esses são sinais anormais, né, de um ciclo menstrual, certo? Que aí, de acordo com essas alterações, aí existe causas a serem pensadas e investigadas, certo? Então, por exemplo, diminuição do... Então, assim, que nem eu falei anteriormente, nós mulheres que não utilizamos um método anticoncepcional hormonal, a gente precisa saber o nosso ciclo menstrual. Então, que nem eu falei, um ciclo menstrual, ele vai entre 21 a 35 dias. Então, se eu menstruo menos de 21 dias ou mais do que 35, principalmente mais do que 40, é anormal. E cada ciclo numa mulher, cada mulher tem um ciclo, né? Eu posso ter um ciclo de 25 dias, posso ter um ciclo de 32, outra mulher pode ter um ciclo de 32. E o normal é esse ciclo poder variar de 3 dias para mais ou para menos. Isso está dentro da normalidade. Um fluxo menstrual, né? A alteração também pode estar no fluxo. O normal é eu menstruar até 7 dias, né? E uma quantidade que aí, os livros dizem 800 ml. Mas aí como é que a gente vai quantificar? Pois né? Ninguém vai medir um negócio desse, né? Então, normalmente a gente avalia assim, com que frequência troca o absorvente? Quando troca o absorvente está cheio. Precisa utilizar aqueles absorventes noturnos, precisa usar fralda. Então, isso aí é alterado. Se eu precisar dessa forma. E aí, é engraçado porque hoje mesmo eu atendi uma paciente, teve outro dia que eu atendi, que a paciente usava fralda. E aí a gente conversando, ela não foi por causa dessa queixa, foi por outra queixa. E aí a gente sempre investiga ali o ciclo menstrual, o fluxo menstrual da paciente. Aí a paciente, mas eu já me acostumei. Aí eu disse assim, não é porque a gente se acostuma com algo que aquilo ali é normal, né? Então, às vezes as mulheres, elas se acostumam com aquela situação, né? Porque tem como driblar aquela situação, mas aquela situação está demonstrando que algo não está normal. E quando eu entro na menopausa, que é a última menstruação, que ela pode acontecer entre 40 e 55 anos, o mais comum é entre os 45 e 55. Então, se eu passo ali 1 ano sem menstruar, quer dizer que eu entrei na menopausa. Então, qualquer sangramento que aconteça após isso é anormal, tá? Então, na maioria das vezes, esse sangramento acontece devido a uma atrofia endometrial, que foi o que a gente conversou, né? Que é o que os anticoncepcionais causam. Então, quando eu entro na menopausa, aquele estrogênio, que é o hormônio que a gente normalmente produz, né? Nesses ciclos, há uma diminuição na menopausa. Então, eu acabo tendo uma atrofia endometrial. Então, o meu endométrio, a parte interna do meu útero, fica bem fininha.
E aí, às vezes, sangra por atrofia. Mas ela pode sangrar também por quê? Devido a um câncer. Então, a gente sempre investiga o sangramento pós-menopausa, né? Para excluir um câncer, tá certo? Mas essa falha da menstruação, né? Como a gente falou agora da menopausa, se eu fico 3 meses ou mais sem menstruar antes dos 40 anos, eu também preciso investigar a menopausa precoce, né? Que a gente acha que não acontece, mas acontece. A menopausa precoce, a gente precisa diagnosticar e a gente precisa tratar essa paciente. Por quê? Porque ela vai entrar, né, nessa diminuição do estrogênio, desse hormônio que é tão importante na mulher, muito cedo. Eu tenho pacientes que entraram na menopausa com 25 anos de idade. Então, imagina, 25, se a gente vive até aí 70. Mesmo assim, se for 50 anos, é 25 anos, né? Então, o que é que a menopausa precoce ela pode trazer? Ela pode aumenta-se o risco de uma osteoporose, que aumenta o risco de uma fratura grave. Aumenta o risco de problemas cardíacos. Então, por isso que essa mulher ela precisa ser tratada. Tá? Tá, agora vamos passar para outra parte dessa entrevista. Na década de 90, final ali da década de 90, 98, o médico brasileiro Elcimar Coutinho lançava um método chamado Sem Parar, onde a mulher não menstruava. Sim. Ele já faleceu há 2 anos, né? E aqui, né? Ele, na época, olha só, o médico Elcimar, isso é uma matéria da Folha de São Paulo, datada, olha o tempo, 28 de junho de 1998. O médico Elcimar Coutinho quer passar para a história, na época, né? Como um homem que acabou com a menstruação. Esse reconhecimento virá, mas não agora, ele afirma. Parece que ele estava profetizando isso aí, né? Vai ser muito bom para as mulheres por poder optar em menstruar e não menstruar. Não serão mais escravas do sangramento. Na época, em 98, ele tinha 68 anos, 5 filhos, 3 mulheres e 5 netos. 2 meninas. Coutinho diz que ninguém menstrua em sua casa. Sua segunda mulher, com quem vive há 14 anos na época, se apaixonou por ele e pela possibilidade de não menstruar, conta o médico. A neta mais velha, de 15 anos, não menstrua ainda graças à prática diária de esporte. Membro de várias sociedades médico-científicas no Brasil e no exterior, Coutinho foi visto como polêmico e brilhante pelos seus colegas, homens e mulheres, à frente do CEPAR, Centro de Pesquisa e Assistência em Reprodução Humana de Salvador. Ele tem no currículo a descoberta de uso anticoncepcional da medroxiprogesterona, que é a MP, ainda em 1963. Coutinho afirmou também ter estado à frente da equipe do primeiro que desenvolveu o Norplant, implante considerado um dos mais modernos métodos anticoncepcionais na época, né? Na década de 90. O Norplant, em uso em vários países europeus, não foi ainda autorizado no Brasil, nessa década, viu, gente? Na Bahia, Coutinho divide seus finais de semana entre passeios a cavalo e sua fazenda no Recôncavo Baiano e viagem de mar em seu veleiro de 15 metros. Doutora, por que eu falei de Elcimar Coutinho? Porque esse cara é que ele trouxe essa ideia do sem parar, naquela década. E agora, nós temos esse método aqui, né? Não sei se graças a ele, se a indústria farmacêutica evoluiu. E eu queria saber, a gente falou da questão fisiológica, de não menstruar por uma questão fisiológica, a mulher não está menstruando. E agora vamos falar do método contraceptivo sem parar. Muitas mulheres podem estar em casa dizendo assim, mas será que não fica acumulando não? Para onde vai? Né? Isso não traz problema para mim não, por eu não menstruar. Então vamos falar dessa questão de não menstruar por conta da prescrição da obstetra e da mulher que fez essa opção. Pronto. O anticoncepcional sem parar, né? A gente tem o anticoncepcional que ele já tem pílulas de 28, 30 comprimidos, mas qualquer anticoncepcional oral, ele pode ser utilizado sem parar. É só não fazer a pausa, tá? Como você falou da medroxiprogesterona, que é a injeção trimestral, que a gente usa a cada 3 meses. Mas não só eles, né? Como também a gente pode utilizar o adesivo sem dar a pausa. Eu posso usar o anel vaginal sem dar pausa. Eu posso usar os DIUs, na verdade, eles causam ali a atrofia endometrial. Eu posso não menstruar. O Implanon, eu posso não menstruar. Então, como eu tinha falado, acho que logo no início do programa,
que quando eu uso um método sem parar, eu não fico estocando sangue, né? Aquele hormônio, ele vai bloquear a minha ovulação. E aí ele vai causar atrofia endometrial, que é a parte interna do útero, que é a parte que descama. Atrofia quer dizer o quê? Afinamento. Então fica bem fininho ali. Então não fica estocando sangue, ali eu fico 10 anos estocando sangue, e quando for depois de 10 anos eu vou ter uma hemorragia. Não é uma poupança, não. Não é uma poupança, justo. Pelo contrário, esse medicamento, ele vai agir afinando, diminuindo aquela área descamativa, certo? Por exemplo, a gente falou, menstruar, ela pode ser uma escolha, né? Pode ser uma escolha para algumas mulheres. Por exemplo, eu não gosto de menstruar, não quero menstruar e vou usar o anticoncepcional contínuo. Mas às vezes é uma necessidade. Exemplo, uma paciente com endometriose, né? Aqui Micaele já até comentou, né, sobre a endometriose. A endometriose é uma das principais causas de dor pélvica crônica. É uma dor que a paciente, ela fica sem trabalhar, ela fica de cama, não vai para a escola, né? A adolescente. Ela causa, às vezes, até repercussão no relacionamento com as pessoas, com a sua parceria. Então, é uma doença que traz um prejuízo enorme para a vida da mulher. E aí, o que é a endometriose? É justamente quando eu tenho implantes dessa área interna do meu útero em outras partes, né? Então, essa dor, ela piora no período menstrual. Então, qual é o principal tratamento dela? Não menstruar. Então, tem mulheres, aí, por exemplo, Larissa, minha irmã, ela tem endometriose. Larissa tá, uns 9 anos sem menstruar. E fale com ela para ela menstruar, ela bate em você. Deixa pra lá, viu, Larissa? Vamos conversar desse Porque, na verdade, a menstruação para ela é algo negativo. Porque Larissa, às vezes, não conseguia ir para a faculdade, não conseguia ir para a escola. Entendeu? Era algo realmente muito negativo para ela. E isso pode trazer prejuízos até emocionais. Sim. Entendeu? E autoestima também. De autoestima, né? E tudo. Então, não menstruar dessa forma é normal. Preserva a sua saúde. Olha, isso, tem pergunta aqui muito interessante. 2 perguntas aqui. A primeira, o ouvinte não se identificou, diz assim: boa tarde, estou acompanhando o Saúde em Foco. Me identifiquei com o tema, pois tenho 27 anos e nunca menstruei normalmente. Olha isso, tá? A primeira vez que vi foi a partir dos 18 anos por meio de anticoncepcional. Mas se não tomar, eu não vejo. Sim. O que a doutora tem a me dizer? O que eu tenho a dizer é que precisa de uma investigação. É a mesma coisa que eu falei. Então, existem diversas causas. Então, eu não posso... se eu preciso tomar somente minha menstruação só vem com um anticoncepcional, alguma coisa de errado tá. Mas eu posso agora dizer o que é? Não tem como. Isso pode ser alguma patologia tireoidiana? Pode. Ela pode ter uma síndrome do ovário policístico? Pode. Ela pode ter alguma falência ovariana precoce, que é a menopausa precoce, alguma alteração ali hormonal. Então, precisa de uma investigação para a gente avaliar qual é o melhor tratamento. Tá certo? Mas realmente não é normal. Tá. Tem outra pergunta aqui, interessantíssima mesmo, né? A mulher sem menstruar fica de TPM? Vai depender. Por exemplo, se ela está usando o anticoncepcional, não. Porque o anticoncepcional, lembra que eu falei que ela não tem aquelas oscilações hormonais? Então, se ela não tem oscilações hormonais, ela não tem TPM, tá? Pelo contrário, mulheres que têm o que a gente chama de transtorno disfórico, que é quando ela tem uma TPM que interfere no dia a dia dela, o que é que a gente faz também? A gente bloqueia a menstruação, né? Porque a gente vai bloquear essas oscilações hormonais, essas mudanças hormonais do ciclo menstrual. Mas aquelas mulheres, por exemplo, que ficam meses sem menstruar, né? Por exemplo, uma paciente que tem síndrome do ovário policístico, ela pode sim ter cólica, né? Ficar mais irritada, ela vai ficar mais edemaciada, né? Mais com retenção de líquido, com as mamas mais doloridas, podem sim. Tá? Vai depender realmente disso.
Tá. Doutora, uma pergunta também, que essa é minha, né? Na realidade, quando a mulher ela opta pelo método sem parar, o método contraceptivo sem parar. Do ponto de vista hormonal, tem algum problema para a mulher, ela usando? Não, nenhum. Nenhum problema. Nem para futuramente. O que a gente precisa, quando a gente vai utilizar qualquer método, é avaliar se aquela paciente pode utilizar aquele método, né? Como eu estava falando hoje com uma paciente, hoje no consultório, que quando a gente vai fazer uma consulta, que eu faço a anamnese, que é aquele questionário de perguntas, aquelas perguntas, tudo existe um motivo da gente perguntar. Não estou perguntando unicamente por curiosidade, eu quero saber da sua vida, né? Não é aleatório. E ali a gente já vai avaliando se aquela mulher ela pode utilizar algum tipo de método ou não. Por exemplo, mulheres que normalmente o que a gente avalia basicamente é se aquela mulher pode utilizar estrogênio ou não. E o estrogênio é a substância que ela tem o maior risco trombogênico, né, de causar uma trombose. Então, por exemplo, mulheres que fumam não pode utilizar. Mulheres que têm enxaqueca com aura não pode utilizar. Então, existem algumas pacientes que não podem utilizar esse tipo de anticoncepcional, né, de hormônio. E quando a gente utiliza, pode trazer um prejuízo. Mas eu utilizar esse método sem nenhuma contraindicação a longo prazo não vai trazer um prejuízo. Por exemplo, não vai fazer com que eu tenha alguma patologia no útero, ou que eu entre na menopausa antes, ou que cause infertilidade. Isso não. Tá. Tem outra pergunta aqui que diz assim, ela dizendo, né, ela completando aí a paciente. Eu até procurei o médico, ele falou a respeito da síndrome de Turner, né? Que a gente já tinha falado aqui. Isso. E a outra colocou assim o seguinte: mas tomar anticoncepcional fica sem libido e a pessoa engorda também? Pronto. Em relação ao da síndrome de Turner, aí no caso ela precisava fazer o cariótipo, né? Então, para a gente dar esse diagnóstico fechado, precisa de cariótipo. E aí, dependendo se fechar esse diagnóstico, aí a paciente tem um tratamento, ele é mais específico, tá certo? E anticoncepcional não engorda, tá? O que engorda é comer mesmo, tá? Então, você que come aquele prato de pedreiro aí, você... Entendeu? Então, assim... Existem trabalhos, realmente, isso é algo realmente que é discutido bastante em congresso. Realmente existem trabalhos que o anticoncepcional, ele nem faz você ganhar massa e nem engordar, tá? Nem emagrecer, nem engordar, tá certo? Lógico que se você... comecei um método anticoncepcional, estou seguindo minha dieta tudo direitinho, 100%, faço exercício físico, estou engordando, aí... a gente troca, né? Lógico que, por mais que os trabalhos ali, eles mostrem que isso não tem efeito, mas a gente tem que confiar no que a paciente está falando, no efeito que está acontecendo naquela paciente. Mas, normalmente, não, tá? E baixa libido. A libido, qualquer método anticoncepcional ou hormonal, eles podem, que bloqueiam a ovulação, eles podem interferir na libido. Mas é como eu falo, a libido, ela é muito mais do que só uma parte hormonal. O hormônio, ele é só uma fatia aí da pizza, né? Eu sempre falo que a libido a gente tem que ver como uma pizza. E que existe diversos fatores. Um dos é o hormônio, tá? E o anticoncepcional pode. Como anticoncepcional, como um antidepressivo, né? Como um ansiolítico pode. Mas também, além disso, a gente tem que avaliar como é que essa mulher está. Né? O próprio estresse que a gente falou aqui anteriormente. Essa mulher que está muito estressada, que está muito atarefada, essa mulher, ela pensa em sexo. Né? Para eu pensar em sexo, para eu ter vontade de ter sexo, primeiro eu preciso pensar em sexo. Né? Eu estou bem comigo mesma, por exemplo, o meu corpo, eu estou bem com o meu corpo, como é que está a minha autoestima? Como é que está o meu relacionamento? Eu estou bem com a minha parceria? Eu tenho um diálogo com a minha parceria, aquela relação ali está sendo boa, então não é somente um anticoncepcional. Né? É um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores. Eu já tive paciente lá no consultório que diz assim, Laura, eu tô com a minha libido lá embaixo, e é o anticoncepcional, e é o anticoncepcional. E a gente conversando. Eu disse, tá bom. É o anticoncepcional, tá bem.
então vamos tirar o anticoncepcional, mas eu acredito que não seja. Aí a gente colocou o DIU de cobre. Aí a gente foi acompanhando, e aí ela, Laura, realmente não era o anticoncepcional. Porque eu já conhecia a paciente, sabia a história da paciente, a vida da paciente. Mas assim, acaba quando a gente coloca uma coisa na cabeça, e mulher assim, né? Quando bota uma coisa na cabeça, às vezes a gente, mesmo outra mulher explicando, às vezes a gente vai explicando, mas quando não, vamos lá, né? Então é isso. Eu me lembrei, mais uma vez, vou citar o pastor Cláudio Duarte aqui, né? O pastor Cláudio Duarte é um cara muito engraçado, ele fala muito para casais, você deve conhecer, aquele da cabecinha branca. E ele disse que recebeu um jovem, um jovem no gabinete dele. E aí o garoto queria casar. O garoto era muito novo, né? Aí ele disse, mas me explica aí, fala aí pra mim, por que você quer casar, meu filho? Aí o rapaz falou pra ele, pastor, eu quero casar pra fazer sexo. Aí ele olhou assim pro garoto e disse, casa pra você ver. Casa pra você ver, né? Então todo mundo tem essa ideia de que vai ser assim, vai ser toda hora, vai ser todo dia. Não, a vida ativa não permite isso. E às vezes você tá até disponível, mas não tá afim. Isso acontece, né? Com ele, com ela, com os dois. Entendeu? Com os dois, vamos dormir, minha irmã. Vamos dormir, né? Uma frequência em relação sexual, não existe uma frequência que é normal, uma frequência que é anormal. O que vai existir ali é o que está em harmonia para o casal. Perfeito. Às vezes, para um casal, para estar em harmonia, precisa ser todo dia. Para os dois. Às vezes, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então, precisa existir isso. Agora, se aquilo ali está tendo um atrito entre os dois, por exemplo, o homem precisa de mais, a mulher de menos, ou a mulher de mais. Tá havendo ali um atrito, tem que avaliar o que é que pode estar acontecendo. Perfeito. Né? Aí pode existir ali, às vezes, um transtorno sexual, né? Ou às vezes a própria relação, ou às vezes também o homem ou a mulher podem, às vezes, querer exageradamente, né? Que existe também transtornos para a hipersexualidade. Sim. Então, o que vale assim, para cada casal existe o que é o seu normal. Perfeito. E até rimou aí, né? Muito bem, conversei com a doutora Laura Fonseca, ela é ginecologista obstetra aqui da Climag, você está aí vendo as redes sociais, né? Climag com 2 M's _, tá? Você pode marcar suas consultas pelo 99835-2191. Telefone e WhatsApp, 99835-2191. Você está a se menstruar há algum tempo? Se identificou com essa entrevista aqui? Aquela paciente que mandou a mensagem aqui que não se identificou? Precisa tratar, precisa investigar. Então não deixa passar não, porque pode ser um problema. E pode se perpetuar esse problema. Pode permanecer por muito tempo. E aí, às vezes, a paciente, por exemplo, que nem essa mulher falou, né? Aí ele disse que era síndrome de Turner. Sim, mas é o que é que você está fazendo para isso? Né? Porque às vezes você tem um diagnóstico, aquele diagnóstico, sim, como foi que foi dado esse diagnóstico? O que é que você está fazendo? Porque eu tenho síndrome de Turner, eu vou continuar sem menstruar e aí isso é uma condição. Não, precisa de ter acompanhamento e tratamento. Verdade. Amanhã, gente, eu vou conversar aqui com o Romano Ferrari, ele é coordenador da Ibero Conecta. A entrevista foi oferecida pela Fórmula Farmácia de Manipulação. E o tema, a Fórmula apresenta cabelo e pele, novidades para manter a sua autoestima. O Romano está em São Paulo, a gente vai fazer a entrevista com ele pelo link. Bacana, tecnologia a NN tem para fazer isso. Então acompanha amanhã, vai ser muito bacana, um bate-papo com esse cara que conhece tudo de medicamento magistral, tá bom? Acompanha aqui com a gente, não perca, e eu conto com a sua audiência. Boa tarde, fiquem todos com Deus. Se ele permitir, amanhã a gente volta às 13 horas. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.